Olá pessoal, então bom dia. Hoje nós estamos na quinta-feira, dia 18 de setembro, e a gente está pertinho do segundo eclipse ocorrendo aqui no mês de setembro. Então lembrar que esse ano de 2025 já é um ano de uma intensidade que nós estamos todos sentindo à flor da nossa pele, não é verdade? Porque a gente tem um número de planetas transpessoais e os chamados sociais vivendo mudanças de signo, e isso marca essa intensidade. E a gente ainda tem, especialmente nesse mês de setembro, a ocorrência desses dois eclipses que também mudaram de eixo. Então é tudo de uma intensidade muito grande. Por isso mesmo, nossa qualidade de contato conosco, com os acontecimentos na nossa vida, precisa estar muito, vamos dizer assim, aprofundado, sofisticado, sutilizado. E, na verdade, uma das funções disso tudo é isso mesmo. É provocar em nós o desenvolvimento da gente ter uma qualidade de contato conosco, com as pessoas à nossa volta, com os assuntos da nossa vida, com os assuntos da vida como um todo, mas, vamos dizer assim, com a qualidade muito melhor. Porque nós temos um hábito ou uma tendência a ter uma pressa e uma aceleração, por outro lado, né, que esse próprio momento também produz, mas isso já é de longa data, em que a baixa e vários outros motivos que fazem com que a qualidade de contato que a gente estabelece, de ligação, não é boa. A gente passa batido a respeito de muita coisa dentro da gente e fora da gente também. Então, nós estamos num ano forte nesse sentido. Esse eclipse solar o primeiro foi da Lua, agora é do Sol. Vai acontecer no dia 21, agora de setembro, domingo próximo, então. É um eclipse pessoal parcial, que ocorre no grau 29 de Virgem, com o Sol a 29 de Virgem, a Lua também. O grau 29 de qualquer signo tem um nome até especial, ele é considerado um grau anarético. Isso é porque está acabando aquele signo, aquela experiência simbolizada por aquele signo dentro de nós, está finalizando. Então é como se fossem as últimas chances, as últimas oportunidades de desenvolver aquilo dentro da gente. E aí os acontecimentos vinculados a esse grau são mais intensos para ver se a gente consegue finalizar aquilo, né? Então, esse eclipse vai estar falando para a gente também da necessidade da gente ter um olhar de finalizar coisas, porque só começa coisa nova se finalizar o que precisa ser finalizado, né? E, portanto, esse grau 29 fala de finalizações de coisas que já estão datadas, seja na vida pessoal, seja na vida coletiva. Coisas datadas, minha gente, são aquelas que já terminaram a sua função de desenvolvimento da vida, da amplitude da vida em nós e no entorno, e que a gente já devia ter se despedido daquilo há um bocado de tempo e ainda não conseguiu. Bom, acaba sendo um desafio, porque se era já para ter se despedido e não se despediu, é porque tem alguma dificuldade grande em relação a isso. Então, a gente vive estímulos para que essas finalizações que dê origem a alguma coisa nova realmente aconteçam. E aí é uma pressão, através de acontecimentos, para que as coisas se deem. A gente já sabe aqui na Terra de Rudá que a vida se processa dessa forma, não por castigo, mas como natural processo. Que, aliás, é meio assim nas coisas, né? Não vai, a gente imprime mais força, né? Para ver se a gente consegue até atarrachar um parafuso. E é mais ou menos assim com tudo também. E a gente precisa saber disso, né? Então, esse eclipse vai começar, ele não vai ser visível aqui no Brasil, ele vai ser visível no Pacífico e uma parte do Atlântico, bastante na Nova Zelândia, na Austrália,
e nos oceanos mesmo, Pacífico e Atlântico, sabe? Ele vai começar por volta das 14h26 da hora Brasil, mas a gente não vai estar vendo, mas sabe que vai estar acontecendo. E a gente é influenciado de alguma forma a viver, ou chamado, né? A palavra melhor é essa do que influenciado, a desenvolver os que eu chamo trabalhos propostos por esse eclipse do mesmo jeito. Bom, e aí ele vai durar, é um eclipse de grande duração, ele vai durar 4 horas. Aqui no Brasil, o ápice dele vai acontecer em volta de 16h55 quase. Então, esse período da tarde, a hora que ele vai estar no ápice no domingo, para nós aqui, em outros horários, no outro hemisfério, mas é um eclipse longo e nós também já sabemos que tudo aquilo que tem uma grande duração, o fato de durar muito tempo, representa a importância daquilo, o quanto aquilo é importante. Então, temos mais essa indicação no céu de que os assuntos relacionados com esse eclipse são muito importantes. Vai se dar nesse eixo Virgem, Peixes, em que o assunto principal tem, assim, eu vou estar nomeando aqui, porque na verdade é muita coisa, sabe, gente? Então, a gente nomeia para que desperte a nossa atenção, para que a qualidade de contato com o que envolve aquilo na nossa vida possa melhorar. Então, avançar. Então, tem a ver com o equilíbrio entre razão e emoção, né? Esse eixo razão Virgem, emoção Peixes, as coisas materializadas, objetivas e as coisas mais profundas e até psicoespirituais. Então, entre pragmatismo e sensibilidade e como a gente vive a nossa espiritualidade, se possível, nesse eixo é despertado em nós aquela experiência de ver que absolutamente tudo é espiritual, inclusive a matéria, como hoje até a física quântica já nos ajuda a perceber isso, mas que absolutamente tudo é espiritual. Então, é um eclipse que fala disso. Ele traz ainda para a gente, pessoal, os temas da simplificação, das coisas precisarem ou a gente olhar para ver, não dá para ser mais simples. A minha atitude na vida é mais simples, que envolve, inclusive, uma humildade que não tem nada a ver com a gente diminuir o nosso valor, mas humildade no sentido da gente não se sentir superior a nada nem a ninguém, né? E esse eixo fala profundamente desse trabalho. Também um cuidado, um olhar para os nossos hábitos, né? O próprio cuidado. Esse eclipse nos convida novamente à rearrumação das coisas, né? Como é que eu posso organizar para funcionar melhor? Como é que eu posso gerenciar, administrar aquilo que eu quero fazer acontecer na minha vida para que tenha um desempenho melhor, tanto na área subjetiva quanto na área objetiva da nossa vida. Esse eclipse tem muito a ver com integridade, com a nossa integridade e com as ações íntegras que correspondem à verdade do nosso ser e à nossa integridade ética também na vida. Porque da gente fazer as coisas baseado em valores mais profundos. E isso advém naturalmente, resulta numa integridade ética. O que o mundo está precisando demais. Mas isso começa na nossa vida pessoal, né? Não adianta a gente cobrar fora, a gente tem que estar fazendo em primeiro lugar sempre o nosso trabalho dentro, né? Então, a Lua vai estar uma Lua nova em Virgem, junto com o Sol em Virgem, e que acentua o tema dessa coisa da gente se despedir para fazer alguma coisa nova brotar e nascer. E esse eclipse vai acontecer às vésperas do equinócio da primavera e do outono, né, minha gente? Que vai acontecer dia 22, a gente inclusive vai fazer uma meditação muito especial aqui na segunda-feira, 22 às 18 horas. E já estou convidando todo mundo para participar.
A gente sempre faz essa meditação, mas vai cair o equinócio na própria segunda-feira. Então, e a gente já sabe que o que significam as estações de equinócio, primavera e outono. O primeiro tema é o desenvolvimento do equilíbrio. São as estações em que a gente está sendo chamado no mundo a restaurar o equilíbrio das coisas. Porque houve a intensidade do verão ou a intensidade do inverno e agora a gente precisa entrar no equilíbrio. Então, tudo isso, olha, é muita coisa, mas isso significa que a vida está pulsando, não é para a vida ficar parada, né? Bom, e que, no fundo, tudo é um convite para a gente estabelecer mudanças produtivas na nossa vida. No eclipse do Sol, minha gente, o Sol é bloqueado pela Lua. O Sol tem a ver com a nossa identidade, momentaneamente, né? Depois volta ao normal. A Lua entre outras coisas, com o nosso corpo emocional. Então, tem um questionamento a respeito da nossa identidade. E um cuidado, porque nós também temos a tendência de confundir a nossa identidade com o nosso ego.com.br. O nosso ego é um canal de expressão da nossa identidade. Ele não é a nossa identidade. Ele é passageiro, transitório, e por isso as suas manifestações equivocadas, desejo de superioridade, de se impor de qualquer maneira, enfim, precisam ser revistos, porque isso não fazem parte da nossa identidade real. Assim como as nossas emoções machucadas, porque elas foram desenvolvidas, elas não são a nossa estrutura essencial. Então, a gente está sendo chamado a tomar cuidado, porque existe uma tendência um eclipse dura 6 meses, né? Em termos de estímulos dentro da nossa alma. Então, nesses 6 meses, tudo que eu estou falando aqui está sendo, precisa da gente estar cuidando. Claro que no mais próximo do eclipse isso é mais intenso, mas o nosso senso de identidade, quem eu sou e como eu manifesto esse quem eu sou no mundo, está em xeque aqui, demais da conta. A gente tem uma importância desse eclipse, além de tudo que eu estou falando, do grau 29, de ser as vésperas do equinócio. A gente tem o fato que Saturno e Netuno, que estão conjuntos, embora Saturno esteja em Peixes e Netuno em Áries, mas eles estão, mesmo assim, em graus muito próximos, eles estão fazendo uma oposição a esse eclipse. Oposição são forças, energias que friccionam a outra. Saturno e Netuno estão fazendo oposição. Também não é comum a gente ter um eclipse com uma oposição de signos importantes, de planetas importantes, né? Saturno tem a ver com a nossa maturidade, com o nosso senso de responsabilidade, com o nosso senso de organização também, mas de estrutura forte para fazer uma coisa acontecer de longo prazo, né? E Netuno tem a ver com o nosso aspecto mais profundo, da nossa profundidade, da profundidade da vida, né? E então é como se essas duas forças dentro de nós mesmos estivessem friccionando o nosso senso de identidade e o quanto o nosso corpo emocional pode nos engolir esse nosso senso na sua manifestação. Isso é muito expressivo. Então, coisas acontecem para a gente desenvolver vamos dizer assim, essa qualidade de contato com quem nós somos, sem dúvida nenhuma. Mas num primeiro momento, pode ser que emerja a sombra disso com muita intensidade para que a gente possa se dar conta. E a sombra disso tudo que eu estou falando é quando o nosso nível de consciência meio que submerge e as manifestações de muitas pessoas, não precisam ser as nossas, nem devem ser, por isso que eu estou aqui falando, né? Para a gente, tanto na nossa vida, não poder aproveitar esse momento como um momento de desenvolvimento, quanto o nosso desenvolvimento contribuir para equilibrar
os outros lados que podem manifestar a sombra disso com muita facilidade, que é o quê? São as atitudes meio enlouquecidas, são a tendência, às vezes, a fazer aquelas coisas mesmo que a gente olha e fala assim, não é possível que alguém... A pessoa não tá, perdeu a noção, perder a noção. Pode ser uma coisa muito comum que a gente já está vendo acontecer, isso pode se acentuar. O delírio das argumentações. E aí eu posso estar falando de doença psíquica que se manifesta por delírio, sabe, por atitudes completamente inusitadas poderem se acentuar. Então, as pessoas portadoras dessas dificuldades precisam ser mais cuidadas nesse período, né? E a gente, enquanto isso for episódios, né, de maneira de viver, que ficam, vamos dizer assim, no limite entre a normalidade, a neurose e aquilo que a gente se habitua a ver todo dia, e na gente também, tá? Então, o descontrole, né? A gente ficar atentos de nos trabalharmos e quando lidar com pessoas assim, como eu sempre digo, a gente não se deixar contaminar. Um assunto desse eclipse, desses dois, na verdade, tem a ver muito com contaminação. E eu já vou falar disso novamente. Contaminação psíquica e contaminação física, biológica. Então, a gente tem que estar muito atentos mesmo, tá? E aí eu já vou, inclusive, emendar, então, nesse assunto, tá? Então, assuntos que a gente precisa estar bem conectados também, tem a ver com o nosso cotidiano, com o nosso dia a dia. Com o nosso cotidiano e com os cuidados que a gente tem com a nossa saúde. Saúde física, mental e espiritual. A gente cuidar muito, com alegria de se cuidar. Então, alimentar o nosso corpo, a nossa alimentação, Virgem tem a ver com a nossa alimentação, fortemente. Mas alimentar também a nossa mente, com boas ideias, com boas inspirações, alimentar o nosso corpo emocional, trabalhando as nossas dificuldades. E a nossa espiritualidade, para que seja essa espiritualidade que nos dê força, que nos dê sustentação na hora da dificuldade e não nos enche de culpa ou então não funciona enquanto sustentação. Eu conheço um monte de gente que se diz muito espiritualizada, mas tem muito medo da vida. Como pode? Tem muito medo das coisas, não combina. Isso é sinal que tem que se trabalhar emocionalmente, mas também espiritualmente, ok? Isso não rotula ninguém de errado ou errada, não é isso. Mas para se dar conta, para poder ir adiante, porque a gente pode ficar mais livre, então, tá? Como é que a gente está usando o nosso tempo, que está sendo tão atropelado por tantas coisas? Vai ser um período da gente colocar ali os limites, se for necessário, né? Do uso das telinhas, dos compromissos que a gente assume, enfim, sabe? Lembrar que, como eu falei antes, as contaminações, tanto as psíquicas, que significa a gente se misturar com os outros, com a ideia dos outros que não são as nossas. Então a gente volta para o tema da nossa identidade, o que eu sinto, o que eu penso sobre isso, o que faz sentido para mim sobre isso, não o que está rolando em volta, é uma coisa, e as contaminações físicas, somando que primavera é um período lindo, maravilhoso, né, em que as sementes são espalhadas para crescerem, mas também é conhecido na própria medicina como a estação do ano em que as viroses mais se espalham. É a época em que as viroses de infância, inclusive, catapora, cachumba, sarampo, tendem a aumentar. E eu tenho tido notícias que o Covid está se manifestando novamente com muita frequência. Claro que não com aquela intensidade tristíssima que a gente viu acontecer em 2020 e depois, mas as vacinas foram tomadas, os cuidados foram tomados, enfim, mas mesmo assim é como se fosse uma virose respiratória, bastante agressiva e que a gente não precisa ter e tem aumentado. Então, se cuidem,
Em relação às outras viroses também. E a gente ainda não incorporou aquele hábito de quando a gente pega um resfriado, uma gripe, a gente sai, usa máscara. A gente não tem isso no Brasil incorporado, como tem no Japão e em outros lugares, que isso é muito fundamental. Então, é um período da gente se cuidar nesse sentido bastante, tá, gente? Bom, depois uma outra pergunta a respeito desse período todo se eu pergunto sobre a minha identidade e eu tenho que ir pelos lados nossos mais profundos, eu tenho que saber se a minha vida é significativa. Se eu vivo de uma forma que tem um significado maior para mim, ou eu vivo só cumprindo, ticando tarefas, cumprindo com obrigações estabelecidas por mim, ou sei lá por quem, mas que elas fazem sentido. Está num período aí muito forte da gente se debruçar sobre isso, porque isso tem a ver com a nossa identidade. Quem tem a sua identidade fortemente estabelecida dentro de si, não vai estar fazendo coisas que não tenham significado, porque isso corrói a nossa energia, corrói a nossa força de vida e, no final, corrói o nosso senso de realização e desperdiça a nossa encarnação, o que não é nada bom, tá? Realmente não é nada bem. Bom, aí a gente tem ainda que esse eclipse vai estar trazendo para a gente, então, como desdobramento, algumas reflexões. A gente se dedica a se aperfeiçoar verdadeiramente? Aperfeiçoar não é a gente ser aquela pessoa perfeita que não erra muito, eu não estou falando disso. Eu estou falando sempre da gente estar mais com esse contato de qualidade mais efetivo, porque ele é que vai levar à constituição da nossa identidade real, não a superficial do ego, mas da nossa essência, se manifestar, e isso vai resultar em consciência maior sobre tudo o que a gente faz e vai resultar na gente amar, então, com mais amplitude e profundidade, como a gente já sabe, né? Então, eu me dedico mesmo a me aperfeiçoar, eu fico muito na crítica. Quando a gente se pegar criticando muitos outros, sabe? Deixa aquilo ali, não é que aquela pessoa não seja daquela forma, mas vamos cuidar de mim aqui, até porque que eu estou tão incomodada com essa pessoa e tudo mais, mas deixa eu cuidar mais de eu ter uma coerência com a minha manifestação. Esses eclipses desse mês de setembro estão nos pedindo esta palavrinha mágica, coerência, que está escassa, né? Por isso que é necessário. Então, a outra perguntinha eu sou muito controladora? Porque nesse eixo, peixes virgem, isso pode aparecer ao nosso lado que tenta controlar as coisas disfarçadamente, às vezes de uma forma escancarada, às vezes através de manipulação, de uma forma disfarçada que nem a gente percebe. A gente diz pra gente mesmo que só está querendo fazer o bem para o outro ou para a outra. Então, a gente perceber isso, porque debaixo do controle, na verdade, tem um medo que precisa ser reconhecido para poder ser curado. Ou contrário, em vez do controle, você é uma pessoa desleixada? Desleixada com você, desleixada com as suas coisas, descuidada, porque desleixo é descuido, né? Você não se cuida, você não se prioriza, e, novamente, sem nada egóico, mas correspondendo à responsabilidade espiritual que a gente tem de se cuidar, né, gente? Bom, saber que esse eclipse mexe muito com temas ligados a trabalho e a nossa produtividade e, consequentemente, o nosso emprego ou aquilo que constitui o nosso trabalho. Muito, muito, muito. E a gente está ali olhando como que a gente trabalha, se o nosso trabalho tem significado para nós, se não tem, se não é significativo, por quê? Às vezes a gente precisa ficar em trabalhos que não são significativos mesmo, porque a gente precisa ganhar um dinheiro para se sustentar e é aquilo que tem. Mas a gente sabe que aquilo não é significativo e a gente está se preparando conjuntamente, paralelamente, para um dia mais na frente um pouco, que não seja a vida toda, a gente poder transformar e poder deixar isso e voltar para aquilo que realmente nos realiza. Mas outras vezes não, a gente está naquilo que já devia ter acabado e a gente está empurrando com a barriga naquelas finalizações datadas que a gente não realizou. Então, e também a maneira como eu trabalho. É com cuidado, é com dedicação,
É fazendo contato de qualidade ou eu faço de qualquer jeito, de qualquer maneira, doida que chegue sexta-feira e as férias? Até porque se eu estou fazendo porque eu tenho necessidade apenas financeira e eu sei disso, mas então eu tenho necessidade daquilo, então eu tenho que tratar aquilo bem. Tenho que tratar aquilo bem, porque aquilo é importante na minha vida. Bom, os signos mais afetados nesse eclipse, pessoal, são Virgem, Peixes, Sagitário e Gêmeos, né? Nos seus graus finais, assim, né? E iniciais dos signos seguintes. Bom, queria ainda lembrar que já que a gente vai ter um apagamento momentâneo do Sol, o Sol também expressa as pessoas que têm algum nível de poder ou de potência a exercer na vida. Maior do que outras pessoas, eu estou falando de lideranças e de pessoas que têm poder de decisão, que às vezes é maior do que o dos outros para decidir coisas a respeito de todo mundo. Esse eclipse vai pressionar essas pessoas através de acontecimentos ao longo desses 6 meses fortes que pressionam essas pessoas, seja o líder da família, dentro da família, seja dentro de uma comunidade, seja o chefe no trabalho, seja o chefe da empresa, seja o presidente ou o primeiro-ministro de um país, ou os governadores, situações de poder, a gente está entendendo. Coisas tendem a acontecer para pressionar essas pessoas na sua coerência, em vez de poder, se estão usando a sua potência para cumprirem com as suas responsabilidades mais profundas. Saturno e Netuno, né? E, portanto, se eles agem com coerência e com organização em função da responsabilidade que assumiram. E a gente está vivendo um momento crucial disso no mundo e no Brasil especificadamente. E até porque esse eclipse atinge o Brasil muito fortemente, como o outro, porque nós somos um país de ascendente virgem, ou de ascendente de Sol em Virgem e de ascendente em Peixes. Então, essas energias estão dizendo respeito diretamente a nós. E a todos nós que nascemos num país com essa característica, independente do nosso mapa pessoal. Então, nós estamos vivendo um momento de redefinição da nossa identidade, né? O Sol tem a ver com os líderes e tem a ver com identidade. Identidade do país também. Eu já tinha conversado sobre isso, sobre o eclipse da Lua, e volto a conversar agora. Então, é um período muito forte de nós, enquanto povo, e aí a Lua é o povo, então a gente tem que tomar um bocado de cuidado. A gente tomar atitudes que explicitem e ajudem a configurar a identidade do país que a gente quer ver acontecer. Um país com coerência, um país que manifesta as suas qualidades. E eu já disse algumas vezes e volto sempre a repetir, o Dharma do Brasil é se tornar um país escola de referência, de convivência com as diferenças, de respeito às diferenças e de convivência com outros tipos de diferença, como natureza e tecnologia, ciência e espiritualidade, por aí vai. Então, nós estamos sendo questionados a respeito dessa nossa identidade, para que a gente possa ter a chance de afirmar essa identidade e não sermos submissos à identidade dos outros países, do que os outros querem de nós, porque funciona igualzinho a um ser. Um país é um ser. É igual se eu sou aquele tipo de pessoa que abro mão da minha identidade para deixar que outra pessoa determine o que eu tenho que fazer, como eu tenho que viver, como eu tenho que ser. Então, esse eclipse é muito forte nesse sentido de trazer para nós isso também, e ao mesmo tempo, todos os preços que se paga
a partir disso e de muita confusão, porque a ideia do país que a gente quer ver acontecer é muito diferente entre as pessoas. Mas para isso que muitas vezes, quantas vezes a gente tem esse instrumento sagrado, maravilhoso que é a astrologia, que ajuda a gente a ver com clareza qual é, inclusive, não só a nossa identidade, mas, porque às vezes é difícil, né? Como a identidade de um país, como, sabe, de cada país tem a sua. E é o conjunto de tudo funcionando que faz a vida no mundo ser uma vida como deveria ser. É para ser assim um dia, né? A gente, evidentemente, não chegou lá ainda. E por isso que a gente precisa viver esses processos bem vividos. Então, a gente deve passar até o final desse ano, e depois a gente vai conversando, porque as coisas, né, não terminam no final desse ano, absolutamente, mas pressões, como a gente já está vivendo, mas é mais importante ainda que cada um de nós esteja muito atento a todos esses assuntos que eu estou falando, mas com essa questão de qualidade de contato e coerência a partir dessa qualidade de contato, tá, minha gente? E nas relações que a gente estabelece na nossa vida, na construção dos afetos da nossa vida, e eu não estou falando de afetos de par, homem e mulher só, estou falando de afetos em relação à conexão que a gente estabelece, ligação afetiva que a gente estabelece com as pessoas, com os nossos bichos, com a natureza, com as coisas. Porque é aquilo que eu falei em relação ao trabalho, as coisas fazem parte da nossa vida, elas precisam ser bem tratadas também, não por apego, mas por, vamos dizer assim, consciência que aquilo tem uma importância, que é momentânea, mas enquanto está ali, enquanto a gente precisa daquilo, a gente trata aquilo com cuidado. Não é verdade? E tudo isso junto é o que faz a vida ter um sentido maior e nos nutre. É isso. Então, eu quero agradecer muito a companhia de vocês e desejar que a gente possa fazer o usufruto, né? Usar gerando frutos, essas energias que estão sendo consteladas, independente da nossa vontade consciente, mas podem ter certeza que a vontade da nossa alma andou acordando para a gente participar de tudo isso nesse momento e que a gente possa, então, usufruir disso, gerando cada vez mais consciência, amor e vida para a gente mesmo, para o nosso entorno e assinando embaixo com a nossa identidade. Eu assumo a responsabilidade maravilhosa sobre essa criação. Tá bom, minha gente? E, por favor, se vocês acharem que isso pode contribuir com outras pessoas, compartilhem, porque não é para estar compartilhando o que eu falei, mas é porque a gente sente, né, como esse momento é extremamente importante nas nossas vidas. Quanto mais gente estiver entendendo as coisas, melhor. Tá bom? Beijo, viu? Vou deixar salvo aqui e também no YouTube Sérgio Seixas e Lígia Franklin. Beijo, beijo. Obrigado muito pela companhia.